Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa clínica nova, um médico novo e o assunto vai ser bastante importante. Eu tenho certeza absoluta que isso vai interessar a muitas pessoas, como interessou a mim, por isso que eu estou aqui. Eu estou na clínica Dr. Marcos Garanhani, clínica especializada em nutrologia, medicina ortomolecular e medicina do esporte. Você sabia que tinha aqui em Moarama? E é o único na cidade. Gente, quando eu fiquei sabendo, doutor Marcos, não pensei duas vezes. Vamos atrás do médico, né? E aqui estamos e vamos bater um papo, vamos trocar figurinha de uma forma assim bem simples, bem à vontade, bem gostoso, para que todos vocês de casa possam entender o que nós vamos falar, tá bom? Agora uma coisa é certa, viu? Agora vocês têm um médico nutrólogo na cidade. A primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor é lógico. Qual a diferença? Nutrólogo, nutricionista e vice-versa. Será que é tudo a mesma coisa? Porque os dois falam de alimentação, falam de cuidados. Então, vamos conversar com o doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem com você, Tamires? Eu agradeço o convite da entrevista. É uma satisfação poder falar com vocês e poder contribuir de alguma forma com as pessoas, né? Com mudanças de hábito, que eu acho que é fundamental para a nossa cidade, para a nossa região, né? E que precisa, né, doutor? Muito, muito. Falando de nutrologia, medicina ortomolecular, medicina do esporte, a princípio, quando eu comecei a fazer as especialidades, eu primeiro fiz nutrologia, aí depois fui fazer medicina do esporte, depois eu acabei com a medicina ortomolecular. Mas são especialidades que se interligam, elas conversam entre si, sim. Entendeu? Quando o médico sai da faculdade, ele não sai preparado para falar de alimento, ele não sai preparado para falar de atividade física. Então, como orientar um paciente? Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, você tem que comer bem, você tem que andar, fazer uma caminhada, não é dessa forma. Infelizmente, é um pouco mais complexo, né? Eu sempre falo para os pacientes, quando eles vêm comigo, a gente conversa, e eu vejo, rotineiramente, quando eu saio da clínica, indo para casa, lá para 6, 7 horas, as pessoas caminhando, né? Muito bom caminhar, fundamental caminhar. Mas tudo depende do que você quer. Então, uma caminhada para uma pessoa de idade, né? Segunda a sexta-feira, 30 minutos, muito bom para o coração, para o pulmão, né? Mas nosso tema, como você abordou comigo antes, em relação a perda de peso, a pessoa pode andar muito e não vai atingir o objetivo, não vai conseguir perder peso andando, entendeu? Então, quando eu coloquei o nome da clínica, né, medicina personalizada, aqui nosso trabalho é personalizado, é para o indivíduo, é cada um. Eu olho você como um todo, e é você, não é a média, né? Eu não trabalho com medicina populacional, com médico populacional, eu trabalho com o indivíduo, com a pessoa. Então, por que eu falo isso? Então, falando um pouquinho a respeito de ganho de peso. Eu fico assim, às vezes, desculpa o termo, mas irritado às vezes, porque o nosso país, ele trabalha muito com números e esquece o indivíduo. Exemplo, certamente você já viu no mercado, já foi pegar um biscoitinho, e viu lá que tinha lá referência a 2.000 calorias, né? Mas isso é para a média populacional, não é para o indivíduo. E o Kanch fala isso para os pacientes, entendeu? É a mesma coisa de chegar e falar assim, olha, a média populacional, a média de altura do Brasil é de 1,65 m. Olha, mas tem pessoas de 2 metros, tem pessoas de 1,50 m. Então aqui nós vimos o indivíduo, ele único, né? Então relacionando com a perda de peso, né? O perda de peso, a obesidade, o gordinho, infelizmente, né, muito mais rotulado assim, o gordinho, sofre com isso, né? A mãe sofre, o pai sofre, e a pessoa em si adoece, é uma doença, nós sabemos hoje, é uma doença crônica, né? Que precisa ser cuidado, multidisciplinar, então médico, um colega nutricionista. Então se pergunta, doutor, qual a diferença entre nutricionista, nutrólogo? Eu sempre faço uma comparação, que as pessoas entendem. Existe uma pessoa que tem depressão. Olha, ela pode ir no psicólogo e ela pode ir no psiquiatra. Quanto que ela vai no psiquiatra? Quando é um pouco mais forte, entre aspas, né?
Então, quando tem um problema um pouco mais sério, você pode ir no psicólogo, ir no psiquiatra ou nos dois. Então, eu tenho nutricionistas que trabalham comigo, então são minhas colegas. Mas doutor, qual que é a diferença entre nutrólogo e nutricionista? A nutrologia começou trabalhando na UTI, então eu trabalhava na UTI. E fazia o quê? Fazia nutrição parenteral. O que é nutrição parenteral? Aquela nutrição que era na veia. Então, antigamente, se você falasse para algum médico, olha, nós vamos fazer a nutrição na pessoa, nós vamos colocar gordura no sangue dela, na veia. O médico falou, você não pode fazer isso causa embolia, vai matar. E hoje, nós fazemos isso naturalmente. Então, o nosso presidente mesmo, né? Ele ficou tantos dias, a nutrição dele, como é que ele se alimentava? Pela veia. Então, quem faz isso? É nutrólogo. Que diga-se passagem, um colega meu. Então, nós trabalhamos, enfim, com a nutricionista, mas a diferença em si, no meu modo de ver, é que reposição de doses mais altas, doenças mais sérias, aí tem que ser com o nutrólogo, né? E lembrando, o nutrólogo, geralmente, ele não faz cardápio, as pessoas confundem isso. O doutor, quer passar um cardápio? Não. Quem faz cardápio alimentar é nutricionista. Então, por exemplo, hoje aqui na clínica, veio um paciente, não estava para perder peso, era para hipertrofia muscular, ganhar massa muscular, protocolo de hormônio, que a gente faz também, né? E aí eu fiz um exame que tem aqui na clínica também, para ver a taxa metabólica de uma moça. E aí eu vi quanta caloria que ela gastava, eu pedi para a nutricionista, olha, você faz para mim esse cardápio, e passei para o nutricionista, entendeu? Vocês trabalham juntos? Juntos, nós damos as mãos, né? Quanto mais pessoas tem para cuidar de vida, melhor. Educador físico, importante, né? Então eu passo um treinamento para uma pessoa, eu preciso do personal, mas tem que ser educador físico, né? Não pode ser um estagiário, não pode ser o dono da academia, tem que ser o educador físico. Esse sabe da coisa, né? Da atividade física tem que ser com o educador. Agora, eu vejo assim, a nutricionista, ela te ajuda, mas quem assina, quem é autoridade na nutrição é o nutrólogo. É igual, vamos comparar, a psicóloga e o psiquiatra. Eu sei que os é mais ou menos isso? Mas os dois mandam, na verdade. Na verdade, é uma soma de ajudas. Quem sai ganhando é o paciente, sempre. Com certeza. Né? É o paciente. Ele tem que ser. Né? O ator principal é o paciente. Né? O médico fica, ou nutricionista, ou fisioterapeuta, ou educador, fica no fundo ali e na frente é o paciente, sempre. Né? Mas você falou de caminhada, todas essas coisas, exercício físico. É lógico que não existe um emagrecimento sem você fazer um exercício físico, né? Sim, difícil. Tá, se eu estiver errado, você fala. Sim, eu vou falar aquilo que eu penso, tá? Sim. E também, com certeza, uma reeducação alimentar. Se alimentar direitinho. Você acha que o povo brasileiro se alimenta direitinho? Olha, para a gente falar do povo, vamos voltar um pouquinho na história. Quando meu pai era criança, o que era comum? Tinha a mãe e o pai, tinham 8 filhos. Isso, né? Família 8, grande. 10, 11 filhos. O pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa. Nessa fase da vida tinha almoço, tinha café, tinha almoço, o lanche de tarde e tinha janta. Isso. Vamos extrapolar para hoje. O pai trabalha, a mãe trabalha, né? Tem 1 ou 2 filhos e ninguém faz comida. Não existe isso mais. Então, fast food. Então, se você levar em consideração, se você passar na Vida Paraná aqui, e você for ver, cada esquina tem um lanche. É verdade. Não é? Ou pizza. Então, mudou-se pensamentos. Mudou. É isso. Então, não faz janta. Chega em casa, é uma pizza. Né? Um macarrão. Então, essas atitudes que vão levando a um empobrecimento da população. Né? Mas, em relação ao perda de peso, tudo depende de qual vai ser o alvo. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa vir aqui, Tamires, e falar assim, doutor, eu preciso perder 4 quilos. Outra coisa é a pessoa vir aqui e perder, doutor, eu preciso perder 6 quilos. Mas outra coisa é a pessoa perder 40. Então, são públicos diferentes, são condutas diferentes, entendeu? E eu sempre falo para os pacientes, vocês vêm aqui em busca de saúde. Então, estética é um combo, vai vir junto. Mas, número 1, nosso cargo é a saúde. E de que forma tem saúde? Você tem que saber comer e tem que associar a atividade física. Não existe outra forma. Então, qualquer especialidade médica que vier,
O médico tem que saber te falar, ó, você tem que saber comer, você tem que saber como fazer exercício. Mas não é tão simples assim, né? Orientar isso não é tão simples, entendeu? A gente precisa de ferramentas, precisa estudar. E o que eu fiz? Eu fui buscar, né? E hoje eu acredito que eu posso ajudar algumas pessoas. E principalmente aquela pessoa que quer emagrecer bastante, né, doutor Marcos? Sim. Quer emagrecer os 40 quilos, como o doutor falou, e alimentação toda descontrolada e não faz nenhum tipo de exercício. Isso. Como que você vai fazer esse indivíduo fazer as duas coisas? Eu vou dizer para você, são etapas. São etapas. Então, primeira coisa que eu pergunto para o paciente quando vem aqui. Uma se ele quer, né? Primeiro, mas geralmente quando vem, porque quando a mulher não traz amarrado, às vezes a mulher traz amarrado, mas é verdade. Acontece isso. É verdade. Eu um dia perguntei pro sujeito, ei amigo, como é que eu ajudo você? Falei, não sei, minha mulher que me mandou vir aqui. Eu falei, aí estamos conversando, ajeitando, enfim. Mas a gente faz assim, primeiro pergunta se a pessoa quer, como você falou, são etapas. Então, se é um paciente que precisa perder pouco, e eu pergunto assim, você tem pressa ou você consegue ir de forma gradual? Não, tem pessoas que não têm pressa e não precisam perder peso, entendeu? Às vezes tem pessoas aqui também que estão extremamente bem. Extremamente bem. Por exemplo, porcentagem de gordura entre 17 e 18. Enfim, a porcentagem de gordura é o que fala pra gente hoje em relação a condutas de perda de peso, entendeu? Então, antigamente usava-se cálculos para avaliar a obesidade e tal. Hoje a gente sabe que isso não está em desuso, mas não é o melhor, né? Então, vem moças aqui com a porcentagem de gordura bem baixa, mas eles querem ficar melhores. Então, essas pessoas precisam do refino. Então, isso é mais difícil. E se é mais difícil, a gente precisa ter mais informação, né? Então, quando eu montei a clínica, eu trouxe alguns aparelhos, que diga-se passagem, não perde para nenhum lugar, senão você pode estar aqui, como São Paulo, Rio. Que bom! Eu trabalhei no Rio, fiquei um tempo na clínica do professor e copiei. Eu não tenho vergonha de falar, eu copiei a clínica dele. Falei, olha, o que meu professor tem aqui, eu vou trazer para minha cidade. Tudo né? É bom, acho que a gente sim, a gente se espelha, né? Claro, a gente se espelha. Claro. Tem contato íntimo ainda com o professor, sempre indo e voltando. E não tem diferença, né? Mas tudo isso tem um custo, né? Tem um despendo financeiro, distante da família, né? A gente ia, ou vou ainda, né? Mas enfim. Mas por que desses aparelhos? Para dar essa informação mais refinada. Então, por exemplo, falando em perda de peso, pode ser um pouco simples, mas não é tão simples. Como é que um nutricionista mesmo, ele fala assim, olha, você vai ter que comer X calorias para você não aumentar o peso? Porque pode ser, uma matemática, né? Então, por exemplo, vem aqui um cidadão, tem sobrepeso, precisa perder lá 4, 6 quilos, e aí eu vou falar para ele assim, ó, como você precisa perder pouco, vamos fazer um exame seu para ver sua taxa metabólica, por exemplo. E a pessoa nem sabe o que é isso. O que vai ser isso? Vai ser, o exame vai mostrar para a gente quantas calorias ele gasta em 24 horas. Ou seja, através disso eu consigo formular, orientar o nutricionista, pedir para o nutricionista, falar, olha, faz um cardápio baseado no exame, que é preciso. Antigamente não existiam esses exames. Como é que se fazia esses cálculos para orientar em relação ao cardápio? Era um cálculo sugestivo, não é tão preciso. Então hoje nós temos precisão, né? Eventualmente tem um custo, mas é precisão. Então esse indivíduo que precisa perder 6 quilos, tudo bem, esse cálculo sugestivo pode ser que seja bom para ele. Mas para aquele indivíduo que precisa perder muito, tem que ter precisão. E esse indivíduo que não precisa perder quase nada, que ele está magrinho já, mas ele quer ficar, entre aspas, sarado, né? Tem que ter precisão, senão não fica, né? E outra coisa que eu sempre falo, nós estamos em busca da saúde, e saúde é ter músculo. Não existe saúde sem músculo. Então, o idoso não orientado, que não faz atividade física, ele não tem músculo, então vai levantar, ele treme o bracinho, porque não tem músculo, né? Sarcopenia, enfim, alguns transtornos que ninguém orientou, né? Então, precisa ter músculo, precisa ter cálcio. Olha, é comum fratura de colo de fêmur e tal, mas ninguém orientou essa idosa que na idade dela, lá da meia idade para frente, tinha que fazer reposição com cálcio, atividade física, né? Suplementação com proteínas, aminoácidos, isso é extremamente fundamental para a população idosa. Não tem orientação, né? Tem que ter músculo. E para ter músculo, tem que saber esse gasto calórico para não extrapolar, entendeu? Uma vez que você sabe, então, um exemplo simples, meu gasto calórico é 1.400 calorias por dia. Ora, é só você não passar das 1.400.
Mas qual o maior problema? O maior problema é que as pessoas ficam 10, 15, 20 anos engordando e querem 2 meses, 3 meses perder o peso. Então, isso não é tão comum, né? Você consegue até modificar o abdômen, mas a cabeça você não modifica. Então, a cabeça é difícil, né? A cabeça é difícil. Que nem aquele pessoal, né? Fora de peso o ano inteiro, né? Mas chega ali mês de novembro, quase se acaba em academia para ficar sarado, porque vai pra praia, porque tem casamento. Dezembro, agora perto do carnaval, são épocas que procura bastante gente, né? Nós sabemos. Mas uma coisa que eu aprendi com a medicina do esporte, que eu não sabia, nós chamamos de periodização. O que quer dizer periodização? São períodos. Então, o atleta, quem acompanha futebol sabe, então o atleta ele trabalha lá, faz 3, 4 campeonatos no ano. Mas o preparador dele vai escolher uma fase ou um campeonato que ele vai estar 100%, que ele está muito bem. Os restantes, ele não vai estar. Isso é período, se chama de periodização. Então, é a mesma coisa com nós. Você vai manter uma época, como você falou, carnaval, ou dezembro, janeiro, né? Está 100%, depois vai dar uma relaxada. O que não pode é extrapolar. Então, nós fazemos assim, por exemplo, tem uma flutuação, né? Em relação a perder peso, sempre tem uma flutuação. Olha, saiu do peso de flutuação, acendeu a luzinha amarela, a vermelha, volta. É um cuidado que tem, né? Alguns indivíduos, mas uma pequena parcela, podem comer de tudo. Mas a maioria tem que fechar a boca, né? E malhar um pouquinho, né? Malhar um pouquinho. O que você acha da academia, por exemplo, né? O pessoal que vai levantar peso, muito ferro, o que você acha de tudo isso? Falando assim, eu vou dizer uma... É musculação, né? Eu gosto muito. Eu vou dizer para você, uma pesquisa foi feita há pouco tempo, e dizendo o que era melhor para o coração, né? Aeróbico ou musculação? Então, há pouco tempo atrás publicaram pesquisas e aí constatou o seguinte: em relação ao que é melhor, né, atividade de resistência, que é a musculação, né, ou o aeróbico. Então, o que ficou confirmado? O melhor é a musculação com o aeróbico. Então, esse é o melhor. Os dois andam juntos, né? Só que tem que saber fazer. Ontem não, acho que uma semana atrás veio um paciente aqui que eu indiquei fazer aeróbico, esse rapaz perdeu quase 18 quilos em 5 meses, está muito bem, diga-se de passagem também, ele perdeu 19 quilos e perdeu 1 quilo só, ele perdeu de massa magra, ele perdeu 18 quilos de gordura. O que ele fazia? Ele sabia, eu expliquei para ele como fazer o aeróbico dele. Nós chamamos a taxa dele, então tem um exame que chama ergometria, com foco na taxa metabólica. Então ele coloca esse indivíduo na esteira e aí eu acho qual é o ponto que ele mais gasta caloria. Eu falo, você vai ter que treinar, ou seja, fazer a tua corrida, no caso, né? Nesse ponto aqui, nessa fase. E serve como parâmetro da frequência cardíaca, né? Então, quando faz esse exame, faz com caninho, é desagradável um pouco ficar respirando. Porque para você estudar metabolismo, caloria, você estuda por gases, troca de gases. Entrada de oxigênio, saída de gás carbono. A quantidade X de litros de oxigênio, né, de gás carbono, é para metabolizar tantas calorias. Então, através desse exame, eu calculei para ele, ele fez, perdeu peso, e aí ele começou a desenvolver, que ele já tinha um problema de quadril, problema no quadril. Falei, olha só, como é que eu vou fazer com esse cidadão agora? Ele já não podia correr mais. Aí nós substituímos. Aí sobrou para ele natação e bicicleta. E ele vai começar a fazer bicicleta agora, né? Então, tem que ter o médico do esporte, saber orientar. Aí a gente trabalha junto com o ortopedista, ele foi no colega ortopedista também, e voltou aqui depois, e agora tá firme de novo. Mas musculação, fazia no passado, né? Agora tá bicicleta. A hidro, muita gente fala assim que a hidro é um exercício completo, porque não tem problema de impactos. É verdade, doutor? É verdade. Em relação à articulação, eu concordo. Mas eu tenho que fazer um adendo aqui. Se você quer fazer se você tem indicação, você quer fazer uma atividade aquática, é completa. A água, por diferença de hidrostática, ela alivia a pressão da articulação, ajuda a bradicardia, ajuda a baixar a frequência cardíaca do coração. Enfim, é um exercício muito bom. Mas o que eu vejo muito, às vezes as pessoas não sabem, e é bom te informar, por isso do seu programa, né? Eu falei há pouco de idoso, problema de cálcio, né, osteoporose. Idoso que faz hidroginástica não tem o benefício do esporte, quando a gente fala em relação à parte óssea, quando feito no solo normal. Porque o que dá fixação, que ajuda a deixar o osso duro, é o impacto.
Então, pessoas de idade que trabalham, que fazem atividade física, né, na água, não tem esse impacto, então não protegem o osso. Um exemplo simples, o astronauta quando vai na Lua lá, ele tem que ficar fazendo um monte de exercício, porque também é diferente de pressão, entendeu? Então, hidroginástica é ótimo, muito bom, mas cuidado do idoso quando vai fazer hidroginástica, achando que está fazendo exercício e está fortalecendo o osso, que não está fortalecendo a parte óssea, não. Precisa do impacto. Porque, na verdade, fica pensando assim, não, é hidro, porque assim não vai ter impacto, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Às vezes, nós aprendemos de uma forma errada, né? Uma forma errada, e daí já coloca uma família inteira, vai o vovô, vai a vovó, vai o papai, vai a mamãe, porque tá tudo certo, é ótimo. Então, acho que mais que na hora, né, com todos esses avanços da medicina, da gente ficar sabendo o que é certo, o que é errado, procurar saber, procurar um profissional e fazer aquilo que é correto, não é? Porque hoje se vive mais, mas tem que viver mais com qualidade, né, doutor Marcos? É como eu falei, você quer ter uma qualidade, quer ter qualidade de vida? Tenha músculo, né? Esses dias vieram aqui um pai e um filho. E já faziam tratamento em Curitiba, eles moravam em Curitiba e voltaram para cá. Vieram para cá, né? E primeiro veio o pai, já fazia tratamento há 10 anos. Um colega em Curitiba. Entendi o pai e tal. E depois veio o filho. Você não sabia quem que era o filho e quem que era o pai. Porque se cuidam, né? Que maravilha. Se cuidam. E isso é bom, é gostoso de ver isso. Mas eu digo para você com certeza, o pai não era gordinho. Então, quer ter vida com qualidade, vida longa? Tenha músculo. Não precisa ser o bodybuilder, não é aquele cara fortão. Eu falo assim, é uma porcentagem relativa, uma porcentagem boa de massa muscular, entendeu? Porque o que a gente precisa saber, as pessoas precisam saber. Falam, olha, doutor, o que mata no Brasil? Né? O que mata no Brasil hoje, a maioria é doença cardiovascular. É o infarto, é o AVC, o derrame, né? É diabetes. E aí há como se prevenir isso aí. Então, alimentação, voltava lá, né? Independente da especialidade. A alimentação e a atividade física, isso aí é fundamental sempre. Meu tempo acabou, né? Já faz tempo, né? Gente, vê como é gostoso a gente poder conversar desses assuntos que interessam a mim, que interessam a vocês? Eu amei conhecer o Dr. Marcos. É muito bom. Amor à primeira vista, gente. Olha, vamos fazer o seguinte. Vocês, com certeza, vocês gostaram muito deste bate-papo. Ele falou um pouquinho só. A gente não conseguiu avançar, é lógico. A gente tem que ter outras vezes, outros programas para poder avançar um pouquinho nesta área, né, da nutrologia, que é um barato, gente. É fantástico. É fantástico a partir do momento que você descobre que existe um meio e um método para se cuidar e você ter qualidade de vida. Daí sim dá gosto de viver 100 anos, 102 anos, 110 anos, mas com qualidade de vida, né? Agora, se não tiver, nem quero. Quero logo também. Então, vamos ter qualidade de vida para viver muito, juntamente da família, dos netos, bisnetos e assim por diante. Eu prometo que eu volto com o Dr. Marcos, com mais uma matéria bem gostosa, bem descontraída como esta, e levando mais informações para vocês. Doutor, eu fiquei muito feliz de estar aqui contigo, e espero que seja a primeira de muitas, porque eu tenho certeza que você tem muito o que passar para o pessoal de casa, né, de Cidade de Moarama e toda a região, todos os municípios que abrange a TV Kaiowá, que nós estamos indo bastante longe, e a todos os estados onde nós chegamos, eu quero mandar beijo, abraço também para Angola, né? Onde acompanha o programa Nossa Casa, Japão acompanha o programa Nossa Casa, Portugal acompanha o programa Nossa Casa. Então isso nos deixa muito felizes, sabendo que tem gente ligado com a gente através do YouTube. A todos vocês o nosso carinho e muito obrigado por fazer a nossa companhia. Doutor, que Jesus o abençoe grandemente e até a próxima então. E muito obrigado por este momento. Quer deixar um recadinho para o pessoal? Olha, eu agradeço de coração a presença de vocês e dizer que é com satisfação que eu recebo você aqui. E vamos marcar mais uma entrevista, porque eu sou tímido, estar na câmera assim é difícil, mas... Não parece, né? Mas que você tem um jeitinho, né? E é gostoso, né? Foi bom conversar com vocês. Precisamos estar à disposição. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, vocês também. E parabéns pela tua profissão, porque nós precisamos muito de ti. Obrigado. Estamos à disposição mais uma vez. Obrigado.